Boa noite, meu nome é Eduardo. Eu vou falar um pouquinho sobre testar a API RESTful. Primeiro eu vou falar assim, em geral o que é REST, o que é RESTful, mas vai ser relativamente rápido porque o objetivo é falar mais de teste delas, né? O REST é um estilo de desenvolver um web service, né? É onde a gente segue uma arquitetura já definida para dar uma padronizada em web services. Quando a gente fala de API RESTful, tem muita gente que fica com essa dúvida de REST e RESTful. REST é o modo de fazer o web service, seguindo algumas práticas, e RESTful é a API que segue esses padrões do RESTful. Uma das características de uma API RESTful é que ela modela as URLs para representar os recursos, né? A ideia do REST é você tratar os seus objetos do back-end como recursos. E aí você tem as suas URLs, por exemplo, artigos, que é para acessar todos os artigos do seu banco de dados. Artigos /1, que é acessar um artigo por um ID. Essa é uma das características dele. Outra característica é usar os métodos próprios do HTTP para trabalhar com os recursos. Como, por exemplo, o get para artigos, que é para obter todos os artigos. O post para criar um novo. Put para atualizar um artigo e o delete para deletar esse artigo. Aí falando agora um pouco mais da parte de teste, por que é interessante fazer teste de uma API REST? Esse teste é um teste de integração, porque quando você bate no seu endpoint, ele vai passar por toda a sua aplicação, vai passar pelo seu service, vai até lá no seu banco para trazer todos os artigos, por exemplo. Então ele já testa a sua aplicação inteira. Alguns testes que são bons a gente fazer. Teste de autenticação, né, para saber se a nossa API está segura, se ela está exigindo autenticação com login e senha. Às vezes a gente tem autenticação com o ODAP, por exemplo, ou com algum outro serviço externo, a gente quer saber se isso está funcionando. Autorização também, para saber se aquele login e senha que você fez na autenticação, se ele está conseguindo acessar algum recurso que ele não poderia, né? Por exemplo, tem um endpoint para mostrar o seu financeiro. E você quer só que algumas pessoas consigam acessar isso. Então é legal você fazer esse teste. Você consegue fazer teste de stress para saber, por exemplo, você tem uma API que vai fazer pedidos ou venda. E você vai fazer uma promoção super barata e um monte de gente vai acessar ao mesmo tempo. Aí você faz um teste de stress, né? Você faz 1000 chamadas na sua aplicação, né, no seu endpoint, em 1 minuto só, e vê se isso não cai. E ver se ele aguenta bem. Tempo de resposta também, porque apesar de às vezes você conseguir fazer uma requisição, tem que ser rápida. Porque às vezes você faz uma requisição lá para um novo pedido, por exemplo. Assim, funciona, ele te devolve 200 ok, só que leva 10 minutos para fazer. Não está legal, então você consegue fazer o seu teste de resposta. Quanto tempo a sua API está levando para te responder? Aqui eu vou falar de algumas ferramentas e frameworks para fazer isso. Tem um REST Assured, que é para Java. Eu deixei um exemplo aqui, só para ver mais ou menos como que funciona esse teste. Você faz por exemplo aqui, você faz um teste assim, olha, dado esse header, né, que é application XML, busca lá os usuários e você faz alguns asserts, igual o teste unitário mesmo. Você está batendo no endpoint seu e está vendo se ele está trazendo alguns usuários. Isso daqui é mais para Java. Tem também o Spring Mock MVC. Esse daqui é mais legal para quando você está trabalhando com Spring, porque ele consegue subir o seu contexto do Spring, fazer alguns testes e depois derrubar. Tem um exemplo aqui também. Esse daqui é um teste que eu fiz, por exemplo, para tentar acessar algum recurso sem fazer login. E aí o legal desse cara aqui, esse Mock MVC, porque ele consegue subir o seu contexto e ele vai fazer esse teste. É parecido com aquele REST Assured, né? Que ele fala assim, ó, faz um post naquele endpoint e espera que dê sem autorização, porque você não fez login. Então você está testando a parte da sua autenticação. Tem uma parte de emitter também, que é para aquele teste de stress que eu falei, para ele fazer lá 1000 requisições em 1 minuto, para ver como que a sua API vai se comportar.
E tem o SOAP, o AI e o Postman, que também são para testes em gerais. E eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pode fazer no Postman. Eu subi uma aplicação aqui na Amazon para a gente fazer alguns testes. Tá vendo que ela precisa de autenticação, né? O usuário é Bluesoft. É uma APIzinha bem simples que eu subi aqui, que ela controla artigos. Você pode criar e deletar artigo e tudo mais. Deixa eu abrir no Postman aqui pra gente. E aí um teste que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai tentar criar um artigo sem fazer o login. E a gente espera que ele dê errado, né? Deixa eu ir já pegando aqui o corpo do... Bom. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer um post com esse body aqui. Mandando o JSON. Quando a gente já clica aqui em JSON, ele já vem aqui no header e põe o JSON. E a gente vai fazer um artigo. O ID não precisa aqui. O autor ele deveria ser um recurso também, tá? Eu fiz ele como string direto só para ficar mais simples. Vou fazer aqui, o autor vai ser $1. Opa, aqui na verdade é autor, ó. Mas todo mundo tá esperto. O corpo é de novo. Aprenderemos a matar bugs, sei lá. Título: matar bugs. Tá bom? Aí aqui na autorização, a gente vai colocar uma autorização básica e a gente vai colocar algum usuário e senha errado. Usuário errado e senha 1, 2, 3, 4. Dá um update aqui. Faltou URL. Tá? Acho que era API/artigos. Legal, vamos dar um update aqui, acho que... Porque aí ele vem aqui e põe no header a minha autorização. Isso daqui é base 64, tá? É o usuário, 2 pontos, senha, base 64. É assim que ele manda para o servidor. Então a gente vai tentar fazer essa requisição. E aqui ele deu 401, que é o que a gente esperava. Só que aí, como que a gente está falando de teste... Vamos vir aqui e a gente vai fazer o seguinte. Aqui do lado direito, ele tem alguns exemplos do que a gente pode fazer. Aqui na minha tela o mouse sumiu. Deixa eu... voltou meu mouse aqui. Aí aqui tem alguns exemplos. A gente vai usar aqui que o status code, a gente vai tirar isso aqui porque foi sem querer. A gente vai fazer um teste de status code. A gente consegue dar o nome para o nosso teste, que é login errado, e a gente espera que ele retorne o quê? 401. Certo? A gente vai mandar o teste, o send aqui de novo. E aqui aparece já uma partezinha de testes, que ele falou que passou. A gente vai salvar essa requisição. Deixa eu colocar aqui um nome para ela, que é login errado, numa coleção
chamada Papo Reto. Ele faz aqui uma pastinha para você. E bacana, a gente já tem um teste. Agora a gente vai criar outro teste com criando o artigo de verdade, né? Ou seja, funcionando. Para esse mesmo endereço, um post, só que agora a autenticação certa, que é Bluesoft, acho que já está até aqui. O corpo eu vou copiar daqui. Beleza, só que não é texto, ele é JSON. Vamos salvar. A gente vai colocar um teste nessa daqui também, que o status code dela vai ser 201, porque quando você consegue criar um recurso, você responde com 201 normalmente. Legal, aqui post certo, né, com login certo. Vou salvar também. Post certo. A gente vai salvar na pastinha do Papo Reto. Bom, vamos mandar um send aqui. E legal, falou que deu 201 criado e o nosso teste ele passou. Tem outras coisas que dá para você fazer aqui também. Você consegue colocar uma variável global no Postman. Aí eu vou dar o nome dela aqui de caminho, por exemplo, que é o caminho que a gente criou esse post. Porque qual que é a ideia? A gente vai fazer esse post, salvar esse artigo e depois ver se ele está lá de verdade. No próximo requisição. Aí aqui a gente coloca postman.get response render location beleza, vamos salvar essa aquisição. Fazer só mais uma. Nós vamos fazer um get. Só que agora a gente não precisa colocar caminho, a gente vai pegar esse cara aqui. A gente coloca assim. Vamos colocar um teste nele também que retornou 200. A gente consegue colocar aqui, ó, que o tempo de resposta é menos que 200 milissegundos. Se demorar mais, esse teste quebra. Vamos salvar também. Pode ser que esse nome em Papo Reto. Então nós temos aqui 3 testes nessa pastinha de Papo Reto. Dá pra gente vir aqui. Eu salvei todos, né? Salvei, acho que sim. A gente consegue vir aqui, dar um run. E isso aqui deveria ser bem rapidinho também. A gente vai rodar a nossa bateria de testes. Legal. A gente falou para rodar a nossa bateria de testes do Papo Reto. Aí os 4 passaram aqui, né? Ou seja, bacana. Aqui retornou em 159 milissegundos, que é um tempo bom pra gente. A gente falou que era menos de 200. Aqui deu sem autorização mesmo, para aquele login errado. E quando ele criou um post aqui nesse segundo, ele realmente conseguiu encontrar ele no próximo teste. Então ele criou e buscou.
aparentemente funciona a maioria das coisas. Então, o que eu fiz aqui na aplicação? Eu subi uma segunda versão dessa aplicação para a gente rodar a bateria de teste de novo nela. Então eu vou vir aqui, ó, é Papo Reto 2.0. Para simular que eu estou subindo uma segunda versão da API ou subindo alguma melhoria dela. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui. 2.0. Vou salvar aqui. Aqui não precisa porque ele já pega lá. Então para simular aqui eu subi uma versão nova. E vou fazer o que? Vou rodar os testes de novo. Em cima dessa nova versão. Para ver se tudo continua funcionando. Normalmente o endereço ficaria o mesmo, tá? Eu coloquei um endereço diferente só porque eu subi duas aplicações para não ter que tipo, tirar uma e colocar outra no meio da apresentação que ia demorar. Aí eu vou rodar essa bateria de teste de novo. Aí aqui ele fala que falhou uma dos testes. Esse primeiro aqui, ele está falando que quando eu mandei com o login errado, ele conseguiu criar, porque deu 201 criado. Ou seja, deu algum problema na nossa autenticação. E eu fiz de propósito isso, porque na segunda versão eu desconfigurei o Spring Security, que faz a autenticação, né, autorização, para simular algum problema. Aí aqui a gente vê que a bateria de teste, mesmo simplesinha, já pegou esse erro, que é um erro de autenticação. Agora a pergunta é, se um teste de unidade ia pegar isso? Não ia pegar, né? Porque quando a gente faz um teste de unidade, principalmente de service, essas coisas que tem regra de negócio, a gente não está mais vendo segurança, autenticação, essas coisas. Porque normalmente ele fica para trás, né? Ele fica lá no nosso controller. Então assim, isso daqui é um problema, porque qualquer pessoa agora consegue criar um recurso, ou então deletar, porque como a gente viu lá no Swagger, tem delete também para apagar os artigos. Então qualquer pessoa conseguiria sair apagando as coisas. Então a gente está com um bug aqui bem crítico, né, de segurança, e teste de unidade, por exemplo, não iria pegar esse cara. Ia demorar para a gente conseguir saber que tem um problema na aplicação, porque só ia conseguir descobrir quando tivesse uns comportamentos estranhos. E uma bateria de teste assim da API, mesmo aqui no Postman, já consegue pegar e te mostrar, né? Igual o JUnit mesmo aqui, ele fica vermelho, e você já sabe que tem um problema na sua autenticação, porque um cara com login errado consegue criar, e aí você consegue reverter isso. Então já pegaria um bug bem crítico, mesmo com uma bateria de teste simples assim. Então a ideia é sempre a gente fazer umas baterias de teste em cima das nossas APIs, não só teste de unidade lá no service e tudo mais, mas testes assim também, porque a gente consegue fazer aqueles testes de estresse, de autenticação e autorização, e resposta, né, como a gente viu aqui, está demorando 200 milissegundos. Se a gente fizesse alguma alteração que deixasse lento o sistema, esse cara também aqui já ia denunciar para a gente. Então a ideia é sempre testar as APIs RESTful, não só o teste de unidade em service e em DAO. E é isso que eu tinha para falar.